Apvida, 3 milhões de clientes em todo o Brasil. Venha você também. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco, transmitido ao vivo para todo o estado pela TV Clube Record e também pelo portal pernambuco.com. Você também pode participar do debate, acompanhar o debate através das redes sociais do Diário de Pernambuco. Vamos agora conhecer as regras deste terceiro bloco. Neste terceiro bloco, teremos 2 rodadas. Candidato pergunta a candidato. As perguntas serão de tema livre. A ordem das perguntas já foi previamente definida na presença dos assessores dos candidatos. Na primeira rodada, o candidato A pergunta ao candidato B, o candidato B pergunta ao candidato C e o candidato C pergunta ao candidato A. Na segunda rodada, a ordem será invertida. O candidato C começa perguntando ao candidato B. O candidato B pergunta ao candidato A e o candidato A pergunta ao candidato C. A pergunta terá 30 segundos, a resposta, 2 minutos. Réplica e tréplica terão 1 minuto e 30 segundos cada. Bom, agora a gente vai então a mais um confronto direto entre os candidatos, conforme definido anteriormente. O candidato Paulo Câmara começa, portanto, perguntando para o candidato Zé Gomes. Conforme a ordem, o candidato Paulo é o candidato A e o candidato Zé Gomes o candidato B. Bom, Paulo Câmara tem então 30 segundos para formular a pergunta. Zé Gomes, Pernambuco tem um orçamento de 28 bilhões por ano. Para administrar bem esse orçamento, é necessário ter um modelo de gestão que funcione. Pernambuco tem um, que foi premiado pela ONU. Eu lhe pergunto, qual é a sua ideia sobre a gestão para o estado de Pernambuco? O candidato Zé Gomes tem 2 minutos para responder. Paulo, nós temos que ter uma gestão que atenda às necessidades da população. Não adianta ter uma gestão que implementa o modelo de crescimento econômico através de isenção e incentivos fiscais que compromete a capacidade do Estado de investir, de ser um indutor de políticas sociais. Os nossos problemas sociais eles se agravaram no governo que você fez parte e hoje eles precisam ser solucionados. Então, nós temos um desafio a enfrentar, um desafio de recuperar a capacidade de Pernambuco ser um investidor social. Hoje, Pernambuco está entre os estados mais endividados do Brasil, dentro da margem da lei de responsabilidade fiscal, mas um dos mais endividados. Inclusive porque se fosse além da margem da lei de responsabilidade fiscal, os seus gestores teriam problemas legais. Então, nós temos que discutir isso com a população. O orçamento de Pernambuco está comprometido. E a médio e longo prazo, essa política de isenção e renúncia fiscais significa uma bomba relógio no colo dos pernambucanos. Vamos ter muitas dificuldades a enfrentar. Então, nós precisamos de um modelo que tenha participação popular, um modelo que tenha controle social sobre a gestão e sobre a aplicação das políticas públicas. Nós precisamos de um modelo que não tenha somente excelência em apresentar números do crescimento econômico, sem esse crescimento econômico se reverter em desenvolvimento social. Esse é o modelo que a gente defende. Nós precisamos de uma mudança de prioridades. Com certeza, esse modelo não é um modelo que nos agrada, não é um modelo que não agrada a população, porque ela, quando sente as falhas nos serviços públicos, ela tem que saber que a culpa é desse modelo. Então, nós precisamos inverter isso. Nós vamos fazer isso, vamos fazer as inversões de prioridades que forem necessárias. Vamos enfrentar os interesses que forem necessários para que isso se reverta. Pernambuco precisa voltar a ter uma atenção especial com sua população e hoje está comprometida essa atenção porque foi dada prioridade para um crescimento econômico que aumenta o produto interno bruto, mas não traz qualidade no serviço público. Essa é uma solução que vai ser dada no governo popular do PSOL. O candidato Paulo Câmara tem, portanto, 1 minuto e meio para a réplica. Bom, Zé, nosso modelo de gestão, ele aproveitou as oportunidades de Pernambuco e fez com que Pernambuco crescesse mais do que o Nordeste e mais que o Brasil. Nosso modelo de gestão possibilitou que nós arrecadássemos mais recursos sem aumentar nenhum imposto, que nós gastássemos melhor as nossas despesas. E fez com que construíssemos hospitais, UPAs, que nós fizéssemos 300 escolas técnicas funcionar, que o Pacto pela Vida se tornasse realidade. Nosso modelo de gestão possibilitou Pernambuco multiplicar por 4 a sua capacidade de investimento nos últimos 7 anos. Então, é um modelo de gestão que faz a diferença, que é premiado, que é reconhecido. E eu vou ter a oportunidade, como governador de Pernambuco, de continuar utilizando o modelo de gestão para o bem do nosso povo, para fazer o que nós vamos fazer, para fazer os 4 novos hospitais, para fazer as 6 novas UPAs, para fazer com que todo aluno da rede estadual de ensino tenha sua vaga garantida nas escolas de tempo integral,
para continuar administrando Pernambuco de maneira responsável, com transparência, com seriedade e fazendo com que Pernambuco faça as realizações. É um modelo que escuta a população, que planeja, que executa, que corrige e que é o que é mais importante, que faz as entregas. Então eu tenho muita consciência de que o modelo que eu ajudei a construir em Pernambuco é o modelo de gestão que eu vou utilizar como governador. Agora, retificando, Pernambuco não é um dos estados mais endividados da federação. Pelo contrário, nós tínhamos 66% de endividamento quando assumimos o governo em relação às nossas receitas e hoje esse número baixou para 45% e Pernambuco em contas perfeitamente equilibrado. O candidato tem agora 1 minuto e meio para a tréplica. Esse modelo de gestão que é representado aqui pelo Paulo Câmara e que nos últimos 8 anos teve a participação do Armando, é um modelo que a gente já colocou na resposta à pergunta. Nós vamos encerrar. Ele não tem trazido melhorias para a população. Nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos de um Estado onde as pessoas sejam ouvidas, onde os movimentos sociais possam apresentar soluções para suas pautas. E ao invés de ser escutados nesse modelo, os movimentos sociais têm sido reprimidos duramente. O símbolo da democracia em Pernambuco é a retroescavadeira e o escudo do choque. Nós vamos encerrar com isso. Nós vamos ter um outro modelo de gestão. Nós vamos ter um modelo de gestão que vai ser participativa, um modelo de gestão democrática, um modelo que realmente vai escutar as pessoas, onde os conselhos não serão desrespeitados, onde as conferências públicas não serão interrompidas no meio, porque o resultado será diferente da política defendida pelo governo. Um governo onde as pessoas poderão, de fato, ser parte da solução dos seus problemas. Esse é o modelo de gestão que defendemos, uma gestão popular, uma gestão com participação, uma gestão que construa a liberdade que é preciso construir. Um modelo que não duvide, na hora de inverter prioridades, de enfrentar privilégios. Hoje nós temos esse modelo de crescimento que, repetimos, privilegia as empresas. As renúncias e os incentivos fiscais, eles comprometem o Estado, eles comprometem a capacidade de investir socialmente do Estado, eles comprometem o futuro da população. Nós temos necessidades imediatas de serem resolvidas no transporte, na saúde, na educação e na segurança pública. E com esse modelo de gestão já está provado que não vão ser resolvidas. Bom, agora é a vez do candidato Zé Gomes perguntar ao candidato Armando Monteiro. Então, o candidato Zé Gomes tem agora 30 segundos para formular a pergunta. Armando, nos grandes temas, você e o Paulo estão do mesmo lado. Vocês defendem as PPPs, defendem as OS, defendem o crescimento reduzido por renúncia e incentivos fiscais, defendem a criminalização da pobreza e defendem esse modelo ambientalmente predatório. E você tem colocado que quer dar continuidade a esse modelo que foi construído com muita veemência pelo Eduardo Campos e que sua diferença para o Paulo é a capacidade de fazer isso. É isso mesmo? O candidato Armando Monteiro tem 2 minutos para responder. Olha, Zé, você faz o discurso redondo. Você faz e tenta fazer nivelar todos, dizendo que nós defendemos um modelo predatório, ambientalmente, etc. Tirando esses excessos, Zé, da sua linguagem, o que se pretende é um modelo que assegure melhor distribuição dos frutos do crescimento econômico. Pernambuco acelerou o crescimento e Pernambuco pôde ter do governo federal um apoio que raramente na história de Pernambuco pôde ser oferecido, uma grande concentração de investimentos. Eu quero dizer, para ser justo, que o ex-governador Eduardo Campos valorizou essa parceria com o governo federal, porque ele era líder, ele tinha capacidade de articulação, ele em Brasília tinha voz, e isso ajudou Pernambuco. Mas o crescimento econômico precisa se traduzir no bem-estar da população. Não adianta aumentar o PIB e oferecer serviços públicos de má qualidade. O quadro da saúde, o desempenho do sistema educacional, o que ainda temos na área de segurança, as condições de urbanização, a forma como tratamos os jovens em Pernambuco, tudo isso demonstra que temos uma sociedade que precisa ainda de promover um maior equilíbrio. E, para isso, Pernambuco precisa de liderança. Pernambuco precisa de alguém que tenha capacidade de articulação. Fala-se muito em time, mas time precisa ter técnico. Orquestra precisa ter maestro. Time sem um bom técnico é algo que não funciona. Portanto, Pernambuco precisa promover um desenvolvimento mais equilibrado e, para isso, nós precisamos valorizar as parcerias e ter capacidade de articulação
nacional. O candidato Zé Gomes tem agora 1 minuto e meio para a réplica. Armando, é muito claro, quando a gente entra no debate das pautas específicas, que você tem as mesmas posições definidas pelo Paulo. É claro que para justificar uma ausência no palanque do Paulo, e aí parece que vocês estão fazendo uma disputa para ver quem vai participar do governo de quem, você coloca algumas críticas e uma avaliação que é comum a nós, mas as soluções são muito diferentes. As soluções que nós temos são diferentes para que você coloque, porque as soluções que você apresenta é a continuidade desse modelo. Eu estou dando a oportunidade de apresentar aqui de forma clara uma posição diferente. Uma posição que não seja a posição de que você tem colocado, que você tem a intenção de continuar o que Eduardo fez. Isso eu tenho escutado, inclusive em outros debates, que você tem essa intenção. Então é preciso deixar claro para a população agora. É a chance de fazer isso, é a possibilidade de esclarecer essa dúvida. A sua opção política é por dar continuidade ao que foi feito por Eduardo e continuar com isso. E a sua diferença é que você se avalia mais bem qualificado do que o Paulo para fazer essa continuidade? Ainda tem 26 segundos, candidato. Bom, vamos agora então para a tréplica de Armando Monteiro, 1 minuto e meio. Zé Gomes, o que nós precisamos é fazer Pernambuco avançar. A nossa coligação se chama Pernambuco ir mais longe. Pernambuco tem que seguir adiante. Pernambuco se tornou mais exigente em relação ao futuro. Até porque os pernambucanos readquiriram uma confiança no futuro. Mas é preciso que Pernambuco amplie as conquistas. É preciso moldar uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Isso se faz conjugando o crescimento econômico com um modelo de gestão pública que leve em conta as necessidades reais do conjunto da população. Você faz um modelo, você defende um modelo, Zé, que eu não sei bem qual é. Você propõe um modelo, eu não sei se híbrido ou de um socialismo radical, mas eu defendo algo que aponte para novas conquistas, para que Pernambuco continue crescendo, mas que estabeleça um padrão melhor de crescimento. Um crescimento mais inclusivo e alguém que tenha condições de liderar Pernambuco nesse novo ciclo. Isso vai exigir capacidade de diálogo, articulação nacional, capacidade de mobilizar a sociedade em torno desses objetivos. Esse é o desafio, é atuar para que Pernambuco continue avançando. Pernambuco não pode ter um retrocesso. Desta vez, o candidato Armando Monteiro pergunta ao candidato Paulo Câmara. Então, Armando Monteiro tem 30 segundos para formular a pergunta. Paulo, você deve ter tomado conhecimento daquele projeto do Pernambuco 2035. Lá tem uma avaliação que deve estar na página 19, que diz o seguinte, que a unidade de inteligência da revista The Economist fez uma avaliação do ambiente tributário no Brasil e chegou à conclusão de que o pior ambiente regulatório e tributário é o de Pernambuco. Como você avalia isso? O candidato Paulo Câmara tem agora 2 minutos para responder. Armando, a questão tributária do nosso país ela é muito complexa. Nós temos hoje uma guerra fiscal que foi fruto da inoperância do governo federal em resolver uma questão que é tão importante para o país, de se dividir melhor o bolo tributário. Todos os governos se omitiram nessa questão, não tiveram a responsabilidade de resolver esse tipo de assunto. O que isso aconteceu? Fez com que estados e municípios ficassem sufocados. Nós temos a legislação do ICMS, que é feita pelo estado de Pernambuco, que é legislada, mas que tem muitas amarras. E as amarras têm colocado Pernambuco e todos os estados do Brasil sem muita condição e sem muita margem de manobra para resolver. Tivemos que utilizar o ICMS para o incentivo fiscal, para trazer as indústrias, para trazer os empreendimentos e vamos ter que continuar resolvendo caso a caso, pontualmente. O que eu vejo em Pernambuco é um amplo ambiente de negócios. Eu vejo Pernambuco com as oportunidades chegando. Eu não vejo nenhum empresário chegando aqui e dizendo que as coisas não estão boas. Pelo contrário, eles chegam aqui, investem, ampliam, porque encontram um ambiente favorável. Encontram um Estado que está dando a infraestrutura adequada, encontram um Estado que está colocando a qualificação profissional de maneira muito responsável, com 40 escolas técnicas em todo o Estado, e encontra um Estado
que busca achar as soluções para as questões tributárias. Nós sempre ouvimos muitas pessoas, o setor empresarial, os micro e pequenos empresários, e isso fez com que Pernambuco avançasse muito nos últimos anos, tanto na questão do desenvolvimento econômico, como também no desenvolvimento social. Eu fui secretário da Fazenda e tive a oportunidade de dialogar com muita gente. Dialogar no sentido de fazer com que as coisas acontecessem. Como tem a revista The Economist, também teve o noticiário do Financial Times, que coloca o ambiente de negócio de Pernambuco como um ambiente favorável. Pernambuco sendo o 4º melhor estado em relação ao ambiente favorável do negócio. Então é isso que a gente vai continuar fazendo, dialogando com todos. O candidato Armando Monteiro tem agora 1 minuto e meio para a réplica. Paulo, nós temos que olhar um ambiente que é o dos micro e pequenos empresários. E aí, me permita, Pernambuco tratou mal os pequenos negócios. Você costuma dizer que não aumentou a carga tributária. Você não fez nenhuma proposta para elevar a alíquota nominalmente. Mas o que é que foi feito em Pernambuco durante a sua gestão? Você pegou os pequenos empresários que estavam no regime simples federal e colocou-os numa figura que se chama substituição tributária. Com isso, você elevou a tributação dos pequenos, em alguns casos, em 200%. Além disso, submetendo os pequenos a pagar antecipadamente o imposto, antes de receber a mercadoria. É o pequeno financiando o Estado. E, além disso, Paulo, foram concedidos incentivos extravagantes a empresas importadoras, empresas que não geram emprego em Pernambuco. Ora, o incentivo deve ser um instrumento para gerar empregos e oportunidades. Aliás, quem gera empregos mesmo em Pernambuco são os pequenos negócios. E esses foram maltratados na sua gestão. Por isso, eu acho que Pernambuco tem que criar um outro ambiente, mas um ambiente para os pequenos, para aqueles que não chegam na sala dos secretários facilmente, para essa legião anônima que não é lembrada. O candidato Paulo Câmara tem agora 1 minuto e meio para a sua tréplica. Armando, a lei do micro e pequeno empresário teve seu voto favorável e nela previa a cobrança da antecipação e da substituição tributária. A antecipação, nós tínhamos competência para resolver a questão e resolvemos. Eu isentei como secretário da Fazenda, solicitei ao governador Eduardo Campos, foi feito um decreto para zerar para os MEI, para o microempresário individual. Fizemos também para o microempresário, para o pequeno empresário, 5% da antecipação. Por que nós fizemos isso e não zeramos para o micro, só zeramos para o MEI? Porque se você zerar, você faz com que seja muito atrativo, muitas vezes, trazer mercadoria de fora e não comprar dentro do mercado interno. A gente tem que proteger também o mercado interno. Por isso que não foi zerado só para o MEI. Em relação à substituição tributária, a legislação federal permitia, e a gente teve que colocar isso, porque infelizmente a substituição tributária, ela consegue colocar na mesma mesa quem paga bem o imposto de quem não paga. E quem paga bem o imposto não pode sofrer concorrência desleal de quem não paga. Se a gente acabasse na cadeia toda a substituição tributária, isso geraria um prejuízo para o bom pagador, para o bom contribuinte, que ia ter uma concorrência desleal com quem não contribui bem. Por isso que não foi feito. Agora, o Congresso Nacional, com seu voto, do que eu agradeço, e Pernambuco sempre incentivou isso, acabou a substituição tributária para o micro e pequeno empresário. Agora sim, o sistema fica mais justo, o pequeno e micro empresário não vai precisar mais pagar a substituição tributária e Pernambuco aprova essa ideia, aprova como sempre apoiou. Agora vamos dar início à segunda rodada deste bloco. A ordem das perguntas, como vocês já viram nas regras mostradas inicialmente, será invertida para que todos os candidatos possam perguntar e responder a todos. Começamos esta segunda rodada, então, pelo candidato Armando Monteiro, que pergunta agora ao candidato Zé Gomes. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Zé Gomes, eu queria saber de você como é que você vê o desenvolvimento de Pernambuco nesse momento, sobretudo com um olhar sobre a infraestrutura. E eu quero que na infraestrutura você destaque especialmente uma avaliação sobre o sistema viário de Pernambuco. O candidato Zé Gomes tem 2 minutos para responder a pergunta. A infraestrutura é um problema em Pernambuco. A gente vê uma concentração dos empreendimentos atraídos aí através desse modelo de incentivo,
porque falta infraestrutura em outras micro-regiões do estado. Eles se concentram especificamente no litoral. Nós temos um modelo que ele faz essa opção por sua lógica, as empresas querem lucro, então elas vão estar onde isso for mais fácil. Se não tivermos uma política indutora de interiorizar o desenvolvimento, isso não vai acontecer. E a primeira necessidade para se interiorizar o desenvolvimento é que exista infraestrutura em todo o estado. A CNT, a Confederação Nacional de Transportes, em dezembro, ela apresentou esse estudo de que apenas 25% das estradas de Pernambuco estavam em boas condições. E desses 25%, apenas 2 estradas eram estaduais. Então, nós temos um problema muito sério. Nós temos um problema muito sério que tem a ver com a falta de planejamento. Um planejamento que não trouxe desenvolvimento social atrelado a esse crescimento e uma falta de planejamento que foi uma opção do governo. Então, nós precisamos discutir isso. Nós temos a necessidade de discutir uma infraestrutura melhor do estado. Nós não podemos penalizar os produtores dos polos de produção do interior, como o polo de confecções do Agreste, ou como o polo gesseiro do Araripe, por falta de estrutura para escoar sua produção para receber os insumos necessários. Hoje nós vemos que isso é o que acontece. Tive a oportunidade de estar em vários desses municípios que produzem em Pernambuco, e a dificuldade grande deles é isso. A dificuldade de ter uma infraestrutura que dê condições dele desenvolver sua atividade econômica. Então, não existe interiorização do desenvolvimento porque falta planejamento na infraestrutura. Então, nós precisamos rediscutir isso. E outra coisa que é preciso debater é a mudança do modal. Nós precisamos substituir imediatamente o modal rodoviário de forma prioritária pelo modal ferroviário. Bom, vocês não estavam vendo, né, o reloginho na tela, mas aqui todos os candidatos estão tendo acesso ao tempo cronometrado, em contagem regressiva, inclusive o tempo para todos os candidatos concedido de forma igual. Então vamos agora à réplica de Armando Monteiro, que terá 1 minuto e meio. Olha, Zé Gomes, a situação da malha viária de Pernambuco é preocupante. Esse estudo da CNT que você referiu nos indica que 35% da malha está em condições péssimas ou ruins. Eu quero ser justo. O governo federal ajudou muito Pernambuco nessa área. Veja, a duplicação da 101, a duplicação da 408, a duplicação da 104 foram obras que contaram com recursos exclusivamente do governo federal. Mas a 104 foi delegada ao Estado. E houve um problema com essa obra. Ela se arrasta. Era para ser concluída desde 2011. E a estrada não chegou sequer a Toritama ainda. Era para ter chegado a Pão de Açúcar para se integrar à PE 160, que também não foi duplicada nesses anos todos. E a situação da malha é muito precária. Veja a PE 95. Que vai de Limoeiro a Caruaru, passando por Passira, Riacho das Almas e Cumaru. Está deteriorada, está em péssimas condições. Portanto, nós precisamos requalificar a malha viária de Pernambuco, começando pela 232, que há 7 anos nós não enfrentamos o problema e continuamos com a mesma pendência e essa rodovia está se acabando. O candidato Zé Gomes tem agora 1 minuto e meio para a sua tréplica. A falta da escuta da população sobre as necessidades reais de infraestrutura é um problema. Hoje nós não temos mecanismos que escutem as pessoas nas micro-regiões. Então, acontece como essa duplicação lá, que não chegou em Toritama, da 104, ela foi toda feita e não tem uma passarela para travessia. Por que não tem uma passarela? Porque não houve, nesse modelo de gestão, que é apresentado como maravilhoso aqui, não houve escuta à população que mora aos lados da rodovia. E aí não houve escuta porque a primeira coisa que uma pessoa que mora ao lado da rodovia é discutir como é que ela vai poder atravessar isso. Então, esse modelo não escuta nem o que vai ser implementado e nem o que é planejado. Então, nós precisamos ter um planejamento estratégico. Infelizmente, o que temos hoje em Pernambuco, a possibilidade da Transnordestina, que atravessa todo o estado, nós não escutamos nenhuma outra candidatura além da nossa, falando da necessidade de integrar os polos de produção do interior do estado a essa iniciativa do governo federal. Nós precisamos discutir como vamos entregar isso e temos que fazer uma discussão clara com o governo. Se o governo federal tiver a continuidade da opção do sucateamento do parque ferroviário, que está espalhado por todo o estado de Pernambuco, nós iremos criar uma empresa pública que restabeleça o transporte sobre trilhos em Pernambuco.
Nós precisamos optar por esse modal, primeiro, porque ele é mais barato, segundo, porque ele não agride o meio ambiente. Nós temos que ter essa intenção e isso tem que estar entendido e dentro das ações públicas. Então, precisamos ter um planejamento de infraestrutura que escute a população local. Agora é a vez do candidato Zé Gomes perguntar ao candidato Paulo Câmara. Zé Gomes tem, portanto, 30 segundos para formular a pergunta. Paulo, o modelo de crescimento que você tem demonstrado ser não só o representante, mas o maior entusiasta nesse processo eleitoral, além de gerador de concentração de renda e diferença social, ele é agressor do meio ambiente. E dentro dessa perspectiva, nós vemos hoje um empreendimento estatal, um empreendimento sob responsabilidade do Estado, que é SUAP, ser o maior agressor ambiental do Estado de Pernambuco. Por que o governo que você faz parte, tanto defende, fez a opção de ser um agressor do meio ambiente? O candidato Paulo Câmara tem agora 2 minutos para responder. Zé Gomes, nós somos, na verdade, um defensor intransigente do desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que alia desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social e que garanta o meio ambiente protegido. Todas as nossas ações são balizadas nisso. No segundo governo, nós tivemos a oportunidade de criar a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, que foi comandada por Sérgio Xavier, que fez um belíssimo trabalho. Ele conseguiu quadruplicar a área de Mata Atlântica em todo o estado, triplicar a área de Mata Atlântica no Recife. Isso fez com que Pernambuco continuasse no caminho certo da proteção ambiental, tanto da Mata Atlântica como da Caatinga. E no caso de Suape, especificamente, Suape conseguiu recuperar o seu passivo ambiental, compensá-lo nos últimos anos. Isso nunca foi possível antes, foi possível no nosso governo, onde nós tivemos a determinação de cuidar disso, de fazer com que isso acontecesse, e isso foi feito. O passivo ambiental de Suape foi compensado nos últimos anos do nosso governo. Então, isso está muito claramente demonstrado a nossa prioridade em relação ao meio ambiente protegido, ao desenvolvimento sustentável. Agora, nós vamos continuar incentivando as empresas que vêm para cá. É importante fazer isso, porque Pernambuco tem que continuar gerando emprego e renda. Infelizmente, a agenda do século XX não foi feita no século XX, está sendo feita no século XXI, com o processo de industrialização do nosso Estado. Mas isso é graças a Deus, porque tem Estado que nem isso conseguiu, que a agenda do século XX chegasse também. Mas nós não vamos deixar que a agenda do século XXI vá para o século XXII. Nós vamos trabalhar com a agenda do século XX, com o processo de industrialização, e, ao mesmo tempo, vamos trabalhar com a agenda do século XXI, que é a agenda da economia criativa, da economia do conhecimento, da inovação, da produtividade, de procurar fazer um Estado cada vez mais interativo, mais ágil, mais transformador, que faça com que as coisas aconteçam, que o serviço público esteja cada vez mais atualizado. Então, são essas formas de pensar e de agir que nós implementamos em Pernambuco e nós vamos continuar implementando nos próximos 4 anos com a generosidade do povo. 1 minuto e meio para a réplica do candidato Zé Gomes. Bem, o Paulo fala muito do que não fez. Nós temos hoje esse modelo que, inclusive, permite que empresas que são predatórias ao meio ambiente recebam incentivos do governo do Estado. O grande exemplo disso é a fábrica da Cepasa em Jaboatão, a antiga fábrica da Portela. Os moradores de Jaboatão sabem o quanto ambientalmente aquele empreendimento é predatório e recebe milhões por ano de incentivos desse governo. Não adianta a gente fazer essa discussão e os termos de ajuste de conduta não estarem sendo cumpridos por SUAP. Isso é preciso colocar para a população. Não adianta a gente fazer e escutar, fazer uma pergunta, escutar essa resposta do Paulo, quando os órgãos de certificações do Estado, no caso específico do CPRH, estão sucateados, onde os fiscais de campo estão sendo lotados na biblioteca para não fiscalizar as empresas. Então, nós precisamos ter essa discussão. Esse modelo, por natureza, e não é por benesse apenas do atual governo, esse modelo, por natureza, ele é predatório. Então, nós precisamos dar descontinuidade a isso. Nós não podemos permitir que o Estado continue a celebrar parcerias com empresas que agridam o meio ambiente. Nós precisamos estabelecer em Pernambuco, por iniciativa do Poder Executivo, e vamos fazer isso no nosso governo, uma lei de responsabilidade ambiental, que proíba que o Estado celebre de qualquer forma de relação, ou seja, por compra ou por concessão de serviços, ou por incentivos, atender por incentivos, empresas que agridam o meio ambiente. Nós precisamos encerrar esse ciclo e, com certeza, não vai ser com quem defende esse modelo de desenvolvimento. Agora 1 minuto e meio para a tréplica de Paulo Câmara. Zé Gomes, nós temos a clara consciência da importância da proteção do meio ambiente. Isso está sendo feito. Quando eu falei aqui da compensação do passivo ambiental de Suape, isso representa muita coisa. Isso representa um passivo histórico que nunca foi enfrentado com a responsabilidade devida. Nós enfrentamos.
Suape hoje é um exemplo de porto público que protege o meio ambiente, que ao mesmo tempo gera emprego e traz desenvolvimento para o nosso estado. São medidas assim que nós vamos continuar. Nós vamos continuar incentivando as empresas. As empresas têm realmente compromissos sociais, compromissos ambientais. Isso está na nossa legislação. Nós fazemos a concessão de incentivo de maneira muito transparente, muito responsável, com participação do segmento da sociedade civil, como a FIEP, como outras instituições. Então, estamos muito corretos na nossa maneira de fazer, estamos muito serenos nessa questão, porque sabemos que estamos no rumo certo. Nós temos que continuar fazendo isso e temos que estruturar nossos órgãos. Como você falou da CPRH, você fala disso, mas o que a gente ouve é crítica, que a CPRH é devagar para conceder as licenças, que demora muito. Eu vou fazer, na verdade, um fortalecimento da CPRH, um protocolo para que ela possa ter prazo realmente de cumprir a sua missão. Se der para dar a licença, ela vai dar. Se não der, ela vai dar não, como já deu muitas vezes. O importante é ter prazo e fazer com que o órgão funcione bem. E esse é nosso compromisso, ter serviços públicos de qualidade e que atendam e que protejam a população de Pernambuco. Bom, vamos então à última pergunta deste bloco. Ela deverá ser feita pelo candidato Paulo Câmara ao candidato Armando Monteiro. Portanto, Paulo Câmara tem agora 30 segundos para fazer sua pergunta. Armando, os municípios pernambucanos eles têm sofrido muito com esse arroxo econômico que vem sendo promovido pelo governo federal. Aqui em Pernambuco nós criamos o FEM, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, justamente para dar condições que os municípios invistam, gerem empregos. Eu queria saber sua opinião sobre o FEM, sobre esse fundo que nós criamos para dar investimento aos municípios. O candidato Armando Monteiro tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Olha, o governo federal tem dado um grande apoio aos municípios em Pernambuco. O volume de transferências voluntárias que tem ocorrido e quem faça essa análise com o mínimo de isenção sabe que o governo federal fez muitas transferências voluntárias para os municípios. As máquinas que foram dadas às prefeituras, o transporte escolar, o programa de creches do governo federal, o apoio sem limite à construção de escolas. O governo federal tem feito muito no apoio aos municípios. Eu acho que o FEM é uma boa ideia. Transferir recursos para o município de maneira desburocratizada é algo bom. Mas acontece que nós temos que ver o que é realmente de interesse da população. Os critérios têm que ser mais seletivos para a transferência de recursos. Nós temos que definir quais são aquelas obras que podem produzir um maior impacto e um maior benefício para a população. Por exemplo, se eu tivesse que definir o FEM, eu vincularia a transferência dos recursos, numa certa medida, ao desempenho dos municípios na área educacional. Eu acho que isso é algo muito importante. Fazer a transferência, mas eleger as prioridades de forma adequada. Porque o que interessa é o resultado para a população. O FEM não pode ser meramente uma bolsa de apoio a prefeitos. O FEM tem que ser um compromisso com a população dos municípios e com os resultados socioeconômicos dessas aplicações. Nós temos que garantir o bom uso dos recursos e a melhor forma de apropriação dos benefícios pela sociedade. Paulo Câmara tem agora 1 minuto e meio para a sua réplica. Armando, na verdade o FEM foi criado como fundo desburocratizante para dar realmente ao prefeito, ao gestor que foi eleito pelo povo, a condição de aplicar os recursos no investimento nas áreas definidas pelo governo, mas naquilo que o prefeito entenda que é prioridade. O prefeito tem que ter essa liberdade de fazer seu calçamento, de fazer a reforma da sua creche, reforma do posto médico, revitalização de praças. Isso tem sido feito. Isso foi feito de maneira muito transparente, muito correta. E os prefeitos têm cumprido sua missão, cumprido o dever de casa, de dar emprego, de dar renda e de melhorar a qualidade de vida de suas cidades. Eu fico muito orgulhoso de ter participado, junto com o Eduardo, da concepção do FEM, um fundo que veio para ficar. No meu governo, a partir de 2015, vai ter feito todo ano para que as prefeituras possam continuar investindo, porque isso só é possível com a ajuda do governo estadual. O governo federal tem sido perverso em relação às transferências. Nunca se concentrou tanto recurso na União
como hoje, em plena democracia. Isso só acontecia em regimes ditatoriais. Para você ter uma ideia, no final da década de 80, 80% dos recursos eram compartilhados entre estados e municípios. Hoje esse número chega apenas a 35%. Há uma crise na federação. É necessário a discussão do Pacto Federativo para que haja condições dos estados e municípios terem recursos e fazer as políticas públicas que são necessárias e são cobradas pela população. E isso vai ser revisto com Marina Silva presidente, eu não tenho dúvida disso. O candidato Armando Monteiro tem agora 1 minuto e meio para a tréplica. Eu queria insistir que transferência de recursos públicos tem que se dar de forma muito transparente e tem que se garantir o atendimento finalístico e o melhor uso possível dos recursos. Nós precisamos fazer o primeiro balanço do FEM. Quanto o Estado transferiu e que resultados, do ponto de vista dessas comunidades, podem ser avaliados e aferidos concretamente. Portanto, o mecanismo de transferência desburocratizado é um mecanismo que eu apoio, mas nós temos que vincular os recursos às áreas que são efetivamente prioritárias e que se alinhem aos objetivos do próprio governo do Estado em relação às políticas públicas essenciais. Não é verdade que o governo federal tem sido perverso com os municípios. Os municípios do Nordeste têm contado com apoio decisivo do governo federal. Há pessoas, inclusive, Paulo, na sua chapa, que reconheceram isso de forma pública. Agora, a repactuação do Pacto Federativo atual é algo que se faz no Congresso. E a oportunidade é essa, dos candidatos à presidência da República apresentarem as suas propostas. Agora, governador só será um ator político relevante se ele tiver lastro político próprio, para que ele tenha voz, para que ele possa encaminhar essas questões que serão decisivas na futura agenda do país. Bom, terminamos, portanto, esse terceiro bloco e a gente vai para um breve intervalo. Na volta, você vai ver as considerações finais de cada um dos candidatos. Eleições 2014, o voto na TV Clube Record. Apvida, 3 milhões de clientes em todo o Brasil. Venha você também.